Olá, queridos amigos, cá estamos uma vez mais para um novo programa nesta série, o Catolicismo Romano à luz da Sagrada Escritura. E tal como tínhamos dito no final do programa anterior, nós hoje iremos dedicar o nosso programa única e exclusivamente a tratar de um sacramento específico da Igreja Católica Romana. Portanto, como vimos no programa anterior, a Igreja Católica Romana considera atualmente que existem 7 sacramentos. Nós falámos disto no programa anterior, se não viu o programa anterior, convido-o a ver. E nós dissemos que hoje iríamos dedicar exclusivamente a nossa atenção sobre um desses, portanto, sacramentos, que é, portanto, o terceiro sacramento, assim aparece na lista, portanto, de um artigo do Catecismo, que é o chamado o sacramento da Eucaristia, ou também conhecida como a Eucaristia Sacramental. Portanto, é sobre este sacramento, o terceiro sacramento da lista dos 7, que nós iremos falar hoje. Já agora, para aqueles menos familiarizados com esta terminologia católico-romana, dizer que a Eucaristia, digamos, é aquilo que, enfim, não direi que é igual, porque não é, iremos ver precisamente quais são as diferenças, mas é aquilo que, pois bem, nas igrejas protestantes é conhecido como a Ceia do Senhor ou a Santa Ceia, ok? Muito bem, tenho o prazer de mais uma vez ter comigo o irmão José Eloy Robalo, portanto, que também tem estudado este assunto e tem sido para nós útil, digamos, estarmos a partilhar com outros estes conhecimentos que acreditamos que possam ser úteis e, sobretudo, nós desejamos, e esse é o nosso desejo do nosso coração, que possa ser úteis para aqueles irmãos, e reparem, é porque nós temos amor para com aqueles irmãos que consideramos irmãos na fé, portanto, mas que pertencem a esta denominação, portanto, nós não concordamos e, portanto, discordamos em doutrinas, não é? Isso é óbvio, não é? Mas temos amor por aqueles que estão na igreja e queremos, portanto, levar-lhes, digamos, uma outra compreensão, uma outra visão, que, como já temos vindo a referir, a nossa visão é unicamente baseada, portanto, na Bíblia, como sendo, portanto, a autoridade normativa para toda a doutrina e para toda a fé do cristão. Portanto, nós seguimos o grande princípio protestante de sola Scriptura. Portanto, a Escritura e a Escritura apenas é a norma, é a bitola pela qual toda a doutrina deve ser testada. Portanto, se está de acordo com esta bitola, ótimo. Então aí faz parte integrante da fé cristã. Se não está de acordo com esta bitola, pois bem, não faz parte da fé cristã e por isso deve ser rejeitado. Deve ser, portanto, posto de parte. Ora bem, nós temos estado a ver que muitas das doutrinas, dogmas da Igreja Católica, pois bem, sofreram uma alteração ao longo do tempo e, portanto, não estão mais de acordo com o padrão original, ou seja, com aquilo que era a Igreja cristã primitiva. E, portanto, nesse sentido, a Igreja incorretamente se chama de apostólica, mas não é porque se afastou precisamente do ensino apostólico, não é? E como é que nós sabemos, como é que nós podemos ter acesso ao ensino apostólico? Pois bem, através da tradição escrita, que é a Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E, portanto, nós temos visto que qualquer tradição que não seja escrita, que seja oral, pois bem, ela tende, portanto, a afastar-se, portanto, daquilo que é original. Muito bem. Vamos então entrar, portanto, neste assunto da Eucaristia Sacramental e, mais uma vez, nós iremos mostrar, portanto, que ao longo da história, portanto, ao longo do tempo, ao longo destes 20 séculos de história da Igreja Cristã, pois bem, esta compreensão não foi unânime, portanto, sofreu alterações. Não é isso, irmão José Eloy? Exatamente, tal como nós temos visto nas outras doutrinas e naquelas que iremos ver então, nos próximos programas, estas doutrinas ensinadas pela Igreja Católica Romana não se originaram com os apóstolos enquanto eles estavam vivos. É muito importante nós termos este pensamento na nossa mente para conseguirmos perceber tudo isto. Não se originou enquanto os apóstolos eram vivos. Não se originou com os ensinos de Cristo. São ensinos que se originaram
muitos deles, séculos depois, muitos séculos depois, outros originaram-se alguns séculos depois da morte deles, e Certo. outros originaram-se logo um século após a morte dos apóstolos, ou alguns nem sequer se passou um século após a morte dos apóstolos. Então, houve alguém que aproveitou rapidamente a morte dos apóstolos para introduzir inovações não bíblicas, não cristãs, e houve outros que esperaram mais alguns séculos para introduzir essas inovações. Mas não esqueçamos que por detrás destas inovações introduzidas por homens há sempre um espírito no mundo invisível Isso. que controla a mente dos homens e muitas vezes de homens que supostamente são consagrados a Deus, Isso mesmo. mas não o são. Uhum. E esse espírito do mundo invisível, esse espírito do querubim caído, que foi expulso do céu, que nós conhecemos por vários nomes na Sagrada Escritura, sabemos que ele trabalhou na mente dos líderes da Igreja após a morte dos apóstolos para que essas alterações, essas doutrinas não cristãs, não bíblicas, entrassem no cristianismo Muito por bem. influência daqueles de quem ninguém suspeitava. Exatamente. Porque Exatamente. se vem da parte do meu pastor, se vem da parte do meu bispo, se vem da parte do meu presbítero, se vem da parte do meu, sei lá, se vem da parte dos líderes da igreja, ninguém desconfia, parece que está tudo certo. Isso. E mais a mais, se essas inovações e essas ideias depois forem confirmadas por concílios gerais da igreja nos tempos da apostasia ou do afastamento da verdade depois da morte dos apóstolos. Então, se os concílios dizem que é assim, é porque deve ser. Estão lá todos juntos e decidem. Muitas vezes as pessoas nem procuram investigar se realmente as votações que foram feitas foi por unanimidade ou se as votações que foram feitas para se determinar uma doutrina se foram por uma grande maioria ou se foram apenas às vezes por um voto a mais. Isso. Ou se houve até guerra e oposição e depois alguns decidiram abandonar o concílio e aqueles que ficaram eram todos de uma facção e acabaram depois por decidir uma coisa que foi decidida apenas pela facção oposta, porque os outros, indignados com a maneira como a verdade estava a ser tratada, abandonaram, saíram, e as decisões acabaram por ser tomadas pelos da facção oposta que ficaram. Então, há muitas questões. Mas, então, nós, o que sabemos historicamente falando é que nos primeiros séculos da Igreja Cristã, nos primeiros 4, 5 séculos, não há nada definido que nos diga que realmente, durante a missa, o pão e o vinho se transformam, de facto, na carne e no sangue de Cristo. E que aquilo que as pessoas comem, quando ingerem, quando mastigam a hóstia, não há nada escrito nos primeiros 4 séculos que diga que quando a pessoa, o crente, come a hóstia, está a comer a carne e o sangue de Jesus Cristo. E quando é o vinho, e a hóstia e o vinho, que está a ingerir, de facto, o corpo de Cristo. Não há nada nos primeiros séculos que diga que é assim. São ideias que foram começando a pouco e pouco, muito subtilmente a aparecer, e depois foi-se dando, foi-se aperfeiçoando cada vez mais a ideia, até chegar ao ponto em que é definido como dogma, é definida em pormenor a doutrina, e acabou por ser aceito pela Igreja. Porque as apostasias é sempre assim, são coisas graduais. Exatamente. Às vezes levam 50 anos, levam 100 anos, levam 200, levam 300, morre uma geração, vem outra geração, morre a segunda geração, vem a terceira, e a mudança vai sendo feita gradualmente. E aquela geração atual nem sabe que na geração, 2 gerações atrás, aquilo não era assim. Então acabam por aceitar como se tivesse vindo sempre do tempo dos apóstolos. Então, o que é que nós sabemos historicamente falando? Olhem, temos um testemunho do século IV, portanto, de alguém também muito famoso na história da Igreja cristã, da Igreja Católica, principalmente. São grandes homens reconhecidos pela Igreja Católica, são chamados os pais da Igreja, não é? E doutores em teologia dos primeiros séculos. Quando eu digo primeiros séculos, é sempre após a morte dos apóstolos. Então, um deles é João Crisóstomo. João Crisóstomo, que viveu do ano 344 a 407, ele diz o seguinte, eu estou a citar: antes que o pão seja consagrado, chamamos-lhe pão. Porém, quando a graça de Deus, mediante o sacerdote, o tem consagrado, já não é mais chamado pão, mas sim considerado digno de ser chamado o corpo do Senhor. Agora reparem como é que ele termina esta citação. Ainda que
a natureza do pão permaneça nele. Ou seja, continua a ser pão. Ao passo que na doutrina, a doutrina da transubstanciação, ensinada pela doutrina católica aos padres nos seminários e que eles transmitem aos fiéis depois nas igrejas, é que o pão se transforma de facto no corpo de Cristo. Ora, aqui, nesta situação de João Crisóstomo, aqui no século IV, ele diz que a natureza do pão permanece ainda nele. Ou seja, o pão não deixa de ser pão. Exatamente. Só está a comer pão. Portanto, aqui, nesta fase, eles ainda acreditavam que o pão continuava pão. E estamos no quarto século e o quinto século, portanto, porque João Crisóstomo nasceu no ano 344 da nossa era e veio a falecer no ano 407. Portanto, estamos no quarto, quinto século, ou seja, no quarto, quinto século, João Crisóstomo, que é um reconhecido doutor da Igreja, não é? Portanto, diz que a natureza do pão permaneça nele, ou seja, então não houve alteração da substância. Não houve transformação, não houve transubstanciação, não houve transformação. E o testemunho a seguir é ainda mais impressionante, ainda mais claro, é mais evidente. Aqui não há dúvidas nenhumas. Olha, irmão, não sei, talvez esqueceu-se de citar o Cirilo de Jerusalém. O Cirilo de Jerusalém vem antes, portanto, no ano 300, que viveu entre 313 e 386. E pode ler, portanto, o que é que ele disse? Portanto, o Cirilo de Jerusalém, também considerado um doutor da Igreja, diz: participemos com toda a confiança como se fora do corpo e sangue de Cristo, porque no tipo do pão te é dado o corpo e no tipo do vinho te é dado o sangue de Cristo. Agora reparem o que ele diz, é realmente muito claro, Cirilo de Jerusalém. É como se fora, participamos como se fora do corpo e sangue de Cristo. Ou seja, eles aqui ainda não acreditavam que o pão era o corpo de Cristo. Que o crente, ao mastigar a hóstia, estava a mastigar o corpo de Cristo. E que ao beber o sumo, o vinho, estava a beber o sangue de Cristo. Eles ainda não acreditavam nisto. Aqui ele diz como se fora. Como se fora, exatamente. E depois a seguir diz: porque no tipo do pão te é dado o corpo e no tipo do vinho te é dado o sangue. Ou seja, é um tipo. É um tipo, exatamente. E esta palavra tipo é que é muito importante, porque tipo é sinónimo de símbolo. Símbolo. Até se usa muito a palavra em teologia tipologia. O que é tipologia? É, portanto, um conjunto de ensinos baseados nos tipos, ou seja, nos símbolos. Portanto, quando ele diz aqui: porque no tipo do pão te é dado o corpo e no tipo do vinho te é dado o sangue de Cristo. Ou seja, o pão e o vinho são tipos, ou seja, são símbolos. Isto no quarto século, portanto, da era cristã. Quarto século. Exatamente, no quarto século, reparem. Estamos aqui, portanto, 300 e tal anos, quase 400, após a morte do último apóstolo, que foi João. Pronto, e agora, reparem como ele próprio estamos mais de 300 anos depois do início da Igreja Cristã. Isso. E agora reparem como ele próprio interpreta o que é um tipo, porque no início da frase, que eu vou ler novamente, participamos com toda a confiança como se fora do corpo do sangue de Cristo, porque no tipo, ou seja, para ele o que é o tipo? O tipo é algo que é como se fosse. É como se fosse, exatamente. É um símbolo. Não é, mas é como se fosse. Não é, mas é como se fosse. Isso. Mas não é. Portanto, este é o símbolo do tipo. E, portanto, então aquele que acabámos de ler, João Crisóstomo, que diz que a natureza do pão permanece nele. O pão continua a ser pão. E temos um terceiro testemunho que, para mim, este realmente... este é tão claro, que não há lugar, não há hipótese para darmos aqui uma outra interpretação. Aqui... Ele diz, portanto, Agostinho de Hipona, foi também um doutor da Igreja. E este é muitíssimo conhecido. Muitíssimo conhecido. Portanto, foi Agostinho de Hipona, que viveu entre 354 e 430, ou seja, do 4º para o 5º século, que escreveu uma obra que veio, digamos, a ser uma referência na teologia católico-romana, que é a Cidade de Deus. Portanto, Agostinho de Hipona, que é mais conhecido como Santo Agostinho. Portanto, Santo Agostinho, é uma referência, digamos, na teologia católica. O que é que ele escreveu, irmão? Ora, leia lá. Isto, eu agora estou a citar, abro aspas, isto é o meu corpo, ok? Isto é o que ele diz numa das suas obras. Num tratado contra Adimanto. Portanto, Adimanto devia ser eventualmente um herege, não é? Ele escreve
contra ele, ou seja, contra as ideias desse indivíduo, não é? E a frase que ele diz, Agostinho de Hipona, é: o Senhor, Jesus, não duvidou dizer isto é o meu corpo, quando deu o sinal do seu corpo. Isso. Ele aqui chama-lhe sinal. Portanto, é um sinal, e já tínhamos visto que é um tipo, ou que é um símbolo. E agora a seguir, num outro livro de Agostinho de Hipona, de Santo Agostinho, ele diz, noutra obra: todo o símbolo parece, de certa maneira, sustentar Todo a o símbolo, personalidade. enfatizar. Símbolo, ele aqui está a dizer símbolo. Todo o símbolo parece, de certa maneira, sustentar a personalidade das coisas, que significa. Assim o apóstolo diz, a pedra era Cristo, porque a pedra de que fala significava Cristo. Ele está a citar aqui, portanto, o texto de 1 de Coríntios, que diz que a pedra que seguia o povo de Israel, que era Cristo. Ele aqui ele chama pedra. E já agora, isto vem, a primeira citação vem na Patrologia Latina, 42, coleção 144, e agora esta vem também na Patrologia Latina, coleção 41, ou volume 41, coleção 611. E esta vem do tal livro muito famoso dele, da Civitate Dei, ou seja, a Cidade de Deus. Cidade de Deus. Portanto, vejam que ele aqui nesta primeira frase num dos seus livros diz que é o sinal do corpo de Cristo. E nesta segunda frase, noutra das suas obras, diz que é um símbolo e que significa algo, tal como a pedra significava Cristo na carta aos Coríntios. E ele diz mesmo, significava, é um símbolo. São 3 palavras que ele utiliza. 4, aliás, sinal, símbolo, significa e significava. Isto é muito claro que Agostinho de Hipona, para ele, portanto, estas coisas eram um sinal, símbolo e tinham um significado e não eram coisas reais. Num outro comentário, num outro livro que ele tem, Agostinho de Hipona, um comentário que ele faz ao Evangelho de João, e, portanto, ele era um doutor da igreja, não esqueçamos isto. Já agora, Hipona, ele é chamado Agostinho de Hipona porque Hipona vivia lá. Hipona era o nome de uma cidade no norte de África. Norte de África, no norte de África. Corresponde, creio, se não estou em erro, portanto, ao atual território da Líbia. Ok, muito bem. Então, neste terceiro exemplo que nós vamos citar e que diz assim, nós vamos ver a mesma ideia que ele tem, este doutor da igreja. Cristo é, metaforicamente, muitas coisas que, estritamente falando, ele, Jesus, não é. Isso. Metaforicamente, ele repete novamente a mesma palavra, Cristo é, ao mesmo tempo, rocha, porta, pedra angular, pastor, leão e cordeiro. Quão numerosas são tais comparações. Mas se desejarmos a significação estrita, então ele não é nem rocha, porque não é duro e pesado, nem é porta, porque nenhum marceneiro o construiu, nem é pedra angular, porque nenhum construtor o empregou como tal, nem pastor, porque ele não é guardador de quadrúpedes, nem leão, porque não ataca animais, nem cordeiro, porque não pertence a nenhum rebanho. Todos estes títulos, diz Agostinho de Hipona, servem como, e a palavra que ele utiliza aqui, analogias. Todos estes títulos servem como analogias. Portanto, ele fala aqui, portanto, e ele começa, portanto, nos seus livros, nós já vimos a primeira citação, que diz que isto é o meu corpo, ele diz que é um sinal. E depois, então, compreende-se pelo estudo dos seus livros que é um sinal, é um símbolo, é uma metáfora, é usado metaforicamente, dizer que o pão é o corpo de Cristo é uma metáfora, é um símbolo, é uma comparação, é uma analogia. Portanto, ele usa aqui um vocabulário muito rico para realmente mostrar que a interpretação no tempo dele, e para ele e no tempo dele, a Igreja Cristã interpretava o pão da Santa Ceia como uma analogia, como uma comparação, como uma metáfora, como um símbolo, um sinal. E já agora, irmão, só para esclarecer aqueles que nos estejam a acompanhar, portanto, nós aceitamos, portanto, o ensino bíblico de que, portanto, o pão e o vinho de que Jesus usou, não é? E mandou que nós pudéssemos, portanto, tomar, portanto, são símbolos. Ok, sobre isso não temos a menor dúvida, aceitamos na íntegra, portanto, esse conceito. O que nós queremos aqui mostrar é que não aceitamos o conceito de transubstanciação. E já agora eu quero corrigir aqui uma falha minha. Portanto, Hipona não é, é sim uma cidade do norte de África, não é no atual território da Líbia, mas sim da Argélia, do país ao lado.
Portanto, eu fiz aqui uma busca rápida, portanto, Hipona, em latim Hippor Regius, era a atual cidade de Annaba, na Argélia. Portanto, existe uma cidade hoje na Argélia chamada Annaba, e nesta cidade Annaba, portanto, é onde era a antiga Hipona. Portanto, Agostinho de Hipona era um bispo, portanto, desta cidade do norte de África, ok? Agora, sobre a transubstanciação, portanto, eu fui consultar aqui, portanto, um artigo na Wikipédia, e este artigo diz, portanto, nós não queremos apresentar a nossa ideia, nós queremos, portanto, falar daquilo que é a doutrina oficial da Igreja, não é? E diz assim: transubstanciação é a mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e sangue de Jesus Cristo no ato da consagração. A doutrina adotada pela Igreja Católica defende e acredita na presença real, e aqui presença real com inicial maiúscula, na presença P maiúsculo, real maiúsculo, de Cristo na Eucaristia. As igrejas luteranas e calvinistas creem na presença real, mas não na transubstanciação. A crença da transubstanciação se opõe à da consubstanciação, que prega que o pão e o vinho se mantêm inalterados, ou seja, continuam sendo pão e vinho. Mas a doutrina da consubstanciação, como iremos também ver, portanto, acredita nas duas coisas, ou seja, a consubstanciação, portanto, eu vou ler aqui, portanto, é o termo que indica a crença na união local das substâncias do corpo e do sangue de Cristo com a substância do pão e do vinho. Ou seja, é as duas coisas. É as duas coisas. Irmão, eu peço desculpa de ter já talvez avançado um bocadinho mais. Foi bom essa explicação, porque vai trazer luz na mente de quem possa estar a ouvir e não esteja a entender. Exato, bem. Porque convém também definirmos muito bem os termos, que é para as pessoas saberem o que é que estamos a falar, não é? E o que estamos a falar, portanto, repito, o que é o ensino doutrinário oficial da Igreja Católica, ok? Portanto... Agora, temos aqui uma citação muito interessante no século V. Porquê? Porque vem não de um doutor da Igreja, mas vem já de alguém considerado Papa. Isso. Considerado Papa. Portanto, os Papas nunca existiram. O Papa Gelásio I. Exatamente. Ou seja, segundo a doutrina cristã do tempo em que os apóstolos eram vivos, Cristo nunca fez de Pedro Papa, e Cristo nunca ensinou que a seguir à morte de Pedro que viriam outros Papas sucessores. Isso não é doutrina cristã. Cristo nunca ensinou, os apóstolos nunca ensinaram, não há nada escrito no Novo Testamento. Havemos de ver isso depois em detalhe num programa mais à frente. É só para termos a noção, e quando eu digo Papa, portanto, Papa considerado Papa pela Igreja Católica Romana. Certo. Pelo catolicismo romano. Então, temos agora o testemunho de alguém considerado Papa, que é o Papa Gelásio I, que viveu no século V e que até mais tarde foi canonizado, e ele disse o seguinte, reparem: o sacramento do corpo e do sangue de Cristo é verdadeiramente uma coisa divina, mas o pão e o vinho permanecem em sua substância e natureza de pão e vinho. Ou seja, não se transforma o pão na carne de Cristo, o vinho não se transforma no sangue de Cristo. Diz que permanece a substância e a natureza do pão e do vinho. Isto foi dito pelo Papa Gelásio I, que viveu de 492 a 496 e até foi canonizado pela Igreja Católica depois mais tarde. E este tratado, portanto, vem também, portanto, é chamado de Duabus Naturis Christi e, portanto, vem na patrologia latina. Já agora, portanto, esta patrologia, portanto, estas duas patrologias, que é a patrologia grega e a patrologia latina, só aqui um pequenino parênteses, eu creio que já falei disso, mas vou falar uma vez mais, porque aqueles que nos podem estar a acompanhar neste programa podem não ter acompanhado programas anteriores. Portanto, a patrologia, portanto, são, digamos, foram reunidas, são duas coleções que foram reunidas, uma foi publicada em 1844, que é a patrologia latina, e a outra, que é a patrologia grega, foi publicada em 1857 por um padre francês de nome Jacques-Paul Migne, que publicou edições de baixo custo e amplamente distribuídas de obras teológicas, enciclopédias e textos dos padres da Igreja, com o objetivo de prover uma biblioteca universal para os sacerdotes católicos.
Isto é o que diz a Wikipédia sobre este homem Jacques Paul Minha, portanto, que foi o autor, não foi o autor, portanto, foi aquele que juntou a coleção, portanto, juntou os escritos em duas grandes coleções, portanto, foi este Jacques Paul Minha, um padre francês do século XIX, ok? Muito bem. Portanto, resumindo, temos nos primeiros 5 séculos da era cristã o testemunho de que eles não acreditavam nem ensinavam a transubstanciação do pão e do vinho. Agora, avançando no tempo, nós chegamos à Idade Média, não é? Então, vamos chegar, por exemplo, ao século IX. E no século IX já começamos a notar realmente uma controvérsia entre estas duas ideias. Ou seja, primeiros 5 séculos não há controvérsia. Sim. Apenas uma ideia. Chegamos ao século IX, começamos a perceber-nos que existe uma controvérsia entre uns e outros, os que acreditavam numa coisa e os que acreditavam noutra. E é assim que também aconteceu com o domingo. Exatamente. O sábado era aceito nos primeiros séculos, depois começou a ser aceito o sábado e o domingo lado a lado, e cada vez mais o domingo era mais exaltado e o sábado era mais rebaixado, até que ficou apenas o domingo. Exatamente. Esta é a técnica, é a tática, portanto, é utilizada para... Vai-se introduzindo o erro, não é? E isso a pouco e pouco, e vai-se tirando... rebaixando a verdade. Rebaixando a verdade. E enaltecendo o erro. Enaltecendo o erro. Então, a partir da Idade Média, nós temos aqui duas grandes controvérsias. A primeira dela no século IX, e a primeira foi provocada pelo livro de um senhor. A segunda controvérsia no século XI. Portanto, temos no século IX a primeira controvérsia e a segunda controvérsia no século XI. A primeira controvérsia no século IX acontece com um livro que foi publicado no ano 849. E neste livro foi escrito por Pascasio Radberto e que escreveu um livro em latim De Corpore et Sanguine Domini. Ou seja, do corpo e do sangue do Senhor. Isso, do corpo e do sangue do Senhor, publicado no ano 849, ele defendeu neste livro a presença real do corpo e do sangue de Cristo no pão e no vinho. Isso. Agora, o interessante nisto é que 10 anos mais tarde, em 859, um outro escritor católico escreve um outro livro exatamente com o mesmo título, que publicou em 859, estamos no século IX, não esqueçam, em que ele defende que as palavras de Cristo devem ser tomadas em sentido figurado. Ora bem. Ou seja, como nós já vimos, como acreditavam nos primeiros 5 séculos, que era uma analogia, uma comparação, uma metáfora, um símbolo, um tipo. Não, então, ele defendia isto no ano 859. Quem é que escreveu? Foi um sujeito, um indivíduo, um católico, chamado Ratramno. Isso. Ratramno. E a segunda controvérsia que nós encontramos durante a Idade Média acerca desta questão, já encontramos no século XI, ou seja, passaram cerca de 200 anos, certo. E agora surge novamente a controvérsia sobre o assunto, no século XI. E o que é que nós encontramos aqui no século XI? Encontramos que um senhor, quando eu digo um senhor, é também um teólogo da Igreja, não é? Chamado Lanfranc, isso. Que nasceu em 1005 e morreu em 1089, e um outro indivíduo chamado Berengário de Tours, que nasceu no ano 1000 e morreu no ano 1089, a defenderem, estes dois indivíduos, o Lanfranc e o Berengário de Tours, a defenderem a presença real. Desculpem, o Lanfranc defendia a presença real do corpo de Cristo na hóstia. E o Berengário de Tours? O Berengário de Tours, ele dizia que era uma presença simbólica. Na Eucaristia. Ou seja, temos aqui dois indivíduos no século XI, não é? Exatamente contemporâneos um do outro. Exatamente. São contemporâneos. Até morreram no mesmo ano, 1089. Em 1089, exatamente. Eles aqui, portanto, o Lanfranc dizia, não, o corpo de Cristo está na hóstia. E o outro, Berengário de Tours, dizia, não, isso é um símbolo. Isso é um símbolo. Portanto, vemos aqui, esta controvérsia se espalhou também na Europa, não é? Então, temos aqui realmente esta grande controvérsia. Agora, avançando no tempo, passamos para o século XII. No século IX e XI, a controvérsia entre uma ideia e outra. Agora avançamos para o século XII. E o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar que, pela primeira vez na história da Igreja cristã,
é usada a palavra transubstanciação, Isso. no século XII, para designar então aquilo que o pastor Paulo Cordeiro explicou há pouco, a transformação da substância do pão e do vinho na substância do corpo e sangue de Cristo. Portanto, só no século XII é que esta palavra surge pela primeira vez no dicionário, digamos assim, da Igreja, não é? Eclesiástico. Exatamente. Agora, Portanto, é um facto, e deixe-me só aqui fazer uma pequena introdução, o irmão está a ir muito bem, só para dizer o seguinte, ainda recentemente eu consultei o site daquele conhecido sacerdote católico romano brasileiro, Paulo Ricardo, e ele tinha lá uma resposta, portanto, ao protestante que põe em causa, portanto, a doutrina católico-romana da transubstanciação, ok? E, portanto, o protestante alegava, e bem, e ele próprio reconhece que realmente é a primeira vez no século XII que a palavra transubstanciação entra, por assim dizer, no léxico, digamos, da Igreja, não é? Mas ele diz, mas o facto de esta palavra ser usada pela primeira vez não significa que o conceito não existisse já antes. Pois bem, aquilo que mostramos até agora, que o irmão mostrou e muito bem, mostra que não, isto que ele disse não é verdade, porque vimos que mesmo, portanto, um século antes, portanto, estamos a falar do século XII em que a palavra transubstanciação é usada pela primeira vez, mas um século antes houve uma grande controvérsia em que uma posição ainda era defendida, e essa posição, portanto, de que portanto, as palavras de Cristo, de que Ele é o corpo, portanto, de que o pão é o corpo e o vinho é o sangue de Cristo, que devem ser tomadas em sentido figurado e que foram defendidas por este tal Ratramno, não é? Num livro que ele publicou em 859, era a compreensão que se tinha, portanto, até ao século V, não é? Portanto, até pronunciado pelo Papa Gelásio I. Então, isto para dizer o quê? Que não estamos aqui, mais uma vez, na presença de algo que se mantém sempre o mesmo. Estamos a ver aqui, portanto, um padrão que já vimos em outros assuntos anteriores. Portanto, há uma alteração. O que mostra, o que tem mostrado, e creio que, e peço que possam reter esta ideia fundamental, portanto, de que esta tradição, portanto, tem-se alterado, não tem sido contínua, não tem sido uma linha contínua, não tem sofrido alterações. O que mostra que esta tradição da Igreja não é fidedigna, porque uma tradição, para ser fidedigna, mantém sempre a mesma coisa. Isso, correto. Ok? E não é o caso. Não é o caso. Estamos a apresentar factos. Não estamos a inventar, não estamos a querer dizer mal. Não, nós estamos a apresentar factos. E os factos são estes. Houve alterações. Portanto, exatamente. É isso. Portanto, que é a realidade. O conceito aparece aqui, portanto, assim, muito rapidamente, o conceito aparece aqui no século IX, a presença real de Cristo na hóstia, aparece aqui o conceito, mas a palavra em si de transubstanciação aparece de facto só no século XII. Agora, onde é que isto apareceu? Nas sentenças ou nas frases escritas por Bandinelli, que foi um sujeito que viveu quando eu digo sujeito, pronto, mas é alguém sim, da Igreja Católica, pronto, que nasceu em 1140 e perdão, estas frases que eu vou ler apareceram em 1140 e 1141. Exatamente. Estas frases apareceram na literatura de Bandinelli entre os anos 1140 e 1141. Certo. Exatamente. Então, nesta literatura, ele defende a transubstanciação. Ele defende a transubstanciação. Portanto, porque aparece pela primeira vez esta palavra. Avançando um bocadinho mais no tempo, 100 anos mais para a frente, nós temos aqui no século XIII, então sim, aparece aqui, isto realmente é muito claro, no quarto concílio de Latrão, que decorreu no ano de 1215, já aparece aqui o quê? Uma menção à transubstanciação. Portanto, a palavra aparece no século XII. Já agora, irmão, eu gosto sempre destes detalhes geográficos. Latrão é o nome que se dá portanto, não sei se é um bairro, mas portanto, é o centro da cidade de Roma. Portanto, este concílio de Latrão, portanto, realizou-se
porque as pessoas podem pensar que Latrão é uma cidade de algures, não é? Não, é em Roma, portanto foi um concílio que se realizou em Roma. Latrão é o nome que se dá, portanto, a uma zona no centro da cidade de Roma, ok? É só este Muito detalhe bem. geográfico. Muito bem. Portanto, relembrando, a palavra transubstanciação aparece pela primeira vez no ano 1140-1141 nos escritos de É Bandinelli. isso? Ok? A palavra aparece nos escritos de Bandinelli nestes anos. E agora vamos avançando um século mais para a frente e neste Concílio de Latrão, que foi o quarto no ano de 1215, que foi convocado a pedido do Papa Inocêncio III, Sim. não foi tomada pela Assembleia, de facto, nenhuma decisão a respeito da transubstanciação, mas há uma coisa interessante, Este concílio, como todos sabem, foi reunido para combater as várias heresias que existiam, que eles consideravam heresias na época, Claro. e foi redigida neste concílio, no quarto concílio de Latrão, em 1215, foi redigida uma profissão de fé. Para quem? Para aqueles que supostamente deixavam de ser hereges. Então, todos aqueles que eram considerados hereges pela Igreja de Roma e que se convertiam e que queriam pertencer à Igreja de Roma, então a Igreja de Roma, neste concílio, redigiu uma profissão de fé que ocupava cerca de uma página, em que aqueles que se convertiam à Igreja Católica e deixavam de ser considerados hereges, que no fundo eles é que estavam certos, os hereges era a Igreja Mãe, a Igreja Principal, nós sabemos isso, não é? Então, nesta profissão de fé redigida neste concílio, que deveria ser assinada e lida depois pelos hereges que se convertiam à Igreja, e em especial eles estavam a pensar muito nos albigenses, que foi um povo também considerado herege, mas eles defendiam realmente as verdades bíblicas, que viveram no sul da França. No Os sudoeste, albigenses, aliás, até a palavra albigense vem provavelmente do nome de uma terra que existe no sudoeste da França, que é Albi. Portanto. É isso. Então, nesta declaração, nesta redação da profissão de fé, é dada como assente, e aqui é que é o interessante, portanto, neste concílio de Latrão, é dada como assente a doutrina da transubstanciação. Exato. Ou seja, não a define, mas já é dada como assente, neste ano, em 1215, como verdadeira a doutrina da transubstanciação. Então, no espaço inferior ao de uma página, os ex-hereges deveriam declarar que acreditam em várias coisas. A Santíssima Trindade, de uma Igreja Universal de fiéis, fora da qual absolutamente ninguém se salvará. Portanto, aqueles que se convertiam ao catolicismo tinham que assinar isto, tinham que declarar isto. Acredito numa Trindade, acredito na Igreja Universal, fora da qual não há salvação. E, uma terceira coisa, e nos sacramentos. Entre os quais o sacramento do altar, que é a missa, onde se converte supostamente a hóstia no corpo de Cristo. Exatamente. Agora, no qual se encontra verdadeiramente, portanto, o sacramento do altar. Agora, nesta redação, o texto diz assim: e esse sacramento do altar é este que estamos a falar, é o sacramento da Eucaristia, não é? É da Eucaristia, muito bem, exatamente. Só que aqui é referido como o sacramento do altar. E também é atribuído o nome de missa, que é aquilo que as pessoas conhecem mais, é o nome comum, o nome popular é missa. A missa, exatamente. Então, na missa, ou no sacramento do altar, ou na Eucaristia, termo técnico, encontra-se verdadeiramente contido o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Reparem que em 1215 e foi o concílio, não foi um homem, não foram dois, é um concílio. Estão reunidos ali todos, a Igreja, não é? A Igreja Católica toda. Então, está contido o corpo e o sangue de Jesus Cristo sob ou debaixo das espécies do pão e do vinho transubstanciados. O pão no corpo, o pão transubstancia-se no corpo e o vinho transubstancia-se no sangue. Pelo poder de Deus, este mistério só pode ser realizado por um sacerdote que tenha sido ordenado ritualmente segundo as chaves da Igreja que o próprio Jesus Cristo concedeu aos apóstolos e aos seus sucessores. Imediatamente após estas palavras é mencionado o sacramento do batismo também a seguir. Então, vemos aqui que nesta redação de profissão de fé para os ex-hereges que queriam voltar a ser católicos, ou que pela primeira vez queriam ser católicos, então eles tinham que declarar que acreditavam na transubstanciação do pão e do vinho, e que é um mistério e realizado pelo poder de Deus. Então, isto é um sacramento. Aliás, eles tinham que acreditar nos sacramentos todos,
Pois. nos 7. Mas pronto, aqui é mencionado o sacramento da missa, ou do altar, ou da Eucaristia. Então, vemos aqui como as coisas já estavam avançadas e estamos aqui, portanto, cerca de 1100 anos após a morte do último apóstolo. 1100 anos após a morte de João. Não é? Vejam como alguém no mundo espiritual invisível conseguiu levar a Igreja Cristã a adotar estas coisas. Irmão, eu não posso deixar de enfatizar aquilo que o irmão disse logo no início e que agora está a referir de novo, porque isso é de extrema importância que se compreenda isso, que é o seguinte: muitas vezes se pensa só na ação divina, portanto que Cristo comunicou à Igreja através dos apóstolos, que houve uma sucessão. Aliás, por falar em sucessão apostólica, esse é o tema do nosso último vídeo desta série, não é? Do tema número 12, devemos lá chegar. Mas nós falamos disto porque muitos destes assuntos estão interligados, como podem compreender, não é? Então, reparem, o que é que se passa? Nós não podemos apenas compreender que Deus existe, não é? E que, portanto, que Ele age na mente dos homens. Pois bem, é verdade, isto é um facto, nós aceitamos isso, mas também aceitamos uma outra verdade, não menos importante, de que há um inimigo invisível, um ser espiritual, que também age na mente dos seres humanos. E não é porque a pessoa ocupa uma função eclesiástica que está imune às tentações do inimigo. Não está. Bem pelo contrário, o inimigo ataca mais o líder da igreja, porque sabe que se consegue levar o líder, portanto, para o erro, através do líder, como o irmão disse há pouco e muito bem, ninguém vai suspeitar, portanto, de que o líder da igreja vai apresentar algo errado. Então o líder, então, sob a influência desse espírito maligno, vai alterar, portanto, as coisas. E é assim que as coisas se têm alterado, portanto, porque Deus não muda, e se Deus não muda, a sua doutrina também não muda. Portanto, este é o conceito principal. Malaquias 3.6 diz: eu, o Senhor, não mudo. É o que Deus diz através do seu profeta Malaquias. Então, repito, se Deus não muda, a sua doutrina, que é um reflexo do seu caráter e da sua ação, não é? Não podem mudar. E se mudaram, isto é então, para nós, digamos, a prova inequívoca de que houve aqui a mão do inimigo aqui a trabalhar. Estão a perceber? Então, e se houve a mão do inimigo a trabalhar, o inimigo veio fazer o quê? Ele veio corromper a verdadeira doutrina e a obra de Cristo. Esse é que é o grande problema. Portanto, nós temos que compreender que a existência do diabo é um facto. Porquê? Porquê que nós sabemos isso? Porque o próprio Cristo se referiu ao diabo como sendo um ser real. Portanto, o ser que existe. Chamou-lhe mentiroso, chamou-lhe homicida, chamou-lhe o pai da mentira, não é? Portanto, chamou-lhe o príncipe deste mundo. Portanto, é um ser real. E se nós somos cristãos e acreditamos em Cristo, então temos que acreditar naquilo que Cristo ensinou. E se Cristo ensinou que o diabo é real, então o diabo existe. Se o diabo existe e ele é mentiroso e pai da mentira, então temos que nos precaver para não sermos enganados pelas mentiras desse pai da mentira. Estão a entender, digamos, a grande visão de conjunto que nós queremos aqui transmitir? O que nós queremos transmitir é simples, a ideia é simples, é que ao longo da história de 20 séculos da Igreja, houve alterações, e essas alterações foram introduzidas pelo pai da mentira, porque ele quer distorcer aquilo que vem de Deus. É Exato, isto. E se ele existe, está bem ativo. Pois está, e de que maneira? E de que maneira? Está bem ativo, tem estado. Agora, isto que aconteceu na história da Igreja Católica Romana, já tinha acontecido na história do povo de Israel e depois do povo de Judá, e o povo de Judá foi um remanescente do povo de Israel. Portanto, isto já tinha acontecido com o povo de Israel e com o povo de Judá, e depois veio a acontecer também com as igrejas protestantes, e também acontece mesmo na igreja remanescente de Deus, que nós acreditamos ser a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou seja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia e a sua liderança eclesiástica, os seus líderes, não estão imunes, digamos, portanto, ao erro. Eu não estou, o irmão José Eloy não está, e por isso é que nós temos que fazer uma aderência total e completa à Sagrada Escritura, que é a norma, que é a tradição viva que vem, portanto, da Igreja primitiva. E, portanto, a nossa mente, os nossos conceitos, as nossas ideias, a nossa fé, as nossas doutrinas têm que estar plasmadas num assim está escrito, num assim diz o Senhor. E tudo o que se afasta disto, pois bem, já tem a mão do inimigo. É tão simples quanto isto o conceito.
Estão a ver? Este é o conceito fundamental que nós queremos estar a transmitir-vos nestes 12 programas que estamos a fazer. Portanto, e a nossa tese básica, e que é, digamos, a linha condutora de todos estes programas, é que, infelizmente, não dizemos isto com alegria, não é? Infelizmente, houve uma alteração. Se houve essa alteração, e porque Deus não muda, então teve que ser mudanças introduzidas pelo ser humano. E o ser humano fez isto porquê? Porque a sua mente foi iludida, foi enganada pelo grande mestre da mentira, pelo grande pai da mentira, como Jesus disse que ele é. Estão a ver, amigos? E quando nós estamos a fazer algo, ou a seguir alguma prática, ou a seguir uma crença que já tem a mão do inimigo, essa crença não pode conduzir a Deus, como é óbvio. Pá, eu dou um exemplo muito simples, ou uma analogia. Imagino que você está a fazer uma caminhada num percurso, por exemplo, olha, hoje em dia há muito, e eu gosto muito de fazer caminhadas por passadiços, por ecopistas, ecovias, não é? Imagine, portanto, que está a fazer um percurso desses, tem lá uma indicação, uma placa de madeira a dizer, olha, o caminho é por aqui. E alguém maldoso pega nessa placa e inverte a placa. Em vez de a placa indicar a seta para o lado direito, por exemplo, viram a placa e a seta agora fica a indicar para o lado esquerdo, porque há um outro caminho alternativo. Então o que é que acontece? Se a placa for alterada, as pessoas chegam ali, vem a seta a indicar para o lado esquerdo, quando virem para o lado direito, ou vice-versa, não importa aqui o sítio. Então, se vão no sítio oposto àquele que devem ir, vão se enganar. E vão parar a um sítio que não é certo. Pois bem, o inimigo fez isso mesmo. Porque qual é o prazer dele? O prazer dele é enganar as pessoas. É levar as pessoas ao erro para se afastarem de Deus e para serem por ele controladas. Portanto, é isto que está em causa, amigos. É isto que está em causa. E, portanto, exatamente, nós estamos a lidar com uma tradição que, infelizmente, está aivada de erros, porque sofreu alterações. Okay? Exatamente. E este é um deles, é um dos muitos, não é? Dos quais temos estado a falar e queremos falar. Agora, o interessante nisto tudo é quando chegamos ao século, quando chegamos a estes séculos, a partir do século XV, século XVI, o que é que acontece? Como nós sabemos pela história, surgiram os reformadores protestantes. Certo. E como nós sabemos, os reformadores protestantes começaram a perceber que muitas das doutrinas ensinadas pela Igreja de Roma, a Igreja Católica Romana... Que era a Igreja Cristã Oficial, pronto, digamos. Era a Igreja Cristã Oficial na época, não havia, pronto, era só aquela, era a Igreja considerada... Claro, havia os valdenses, havia os albigenses, mas eram considerados como hereges, não é? Pois, e esses viviam... Mas esse é que viviam segundo a sã doutrina bíblica. Esses é que tinham a sã doutrina bíblica, não é? Então, como nós sabemos, durante a Reforma Protestante, começou-se a ver e a perceber os teólogos católicos, Deus iluminou a mente de alguns teólogos católicos, e eles começaram a ver que muitas coisas que a Igreja Católica ensinava não eram bíblicas e que não vinham do tempo dos apóstolos. Então, o que é que eles tentaram? Eles tentaram que a Igreja corrigisse o ensino dessas doutrinas erradas. Então, uma dessas coisas que eles se aperceberam é que realmente na Eucaristia, na missa, quando se come a hóstia, quando se come o pão não se transforma no corpo de Cristo, nem o vinho no sangue de Cristo. Eles perceberam isso e tentaram reformar a Igreja e mostrar aquilo que estava errado. Como oposição a esta iluminação dada ao mundo da época pelos reformadores protestantes, surgiu então um grande concílio da Igreja Católica chamado Concílio de Trento. E neste Concílio de Trento, eles decidiram, portanto, no ano 1551, no dia 11 de outubro de 1551, na secção 13 deste concílio, eles emitiram 11 cânones, que são os cânones 883 a 893. Desse tal concílio de Trento. Neste tal concílio de Trento, realizado, portanto... Na cidade de Trento, que é uma cidade que fica no norte de Itália, que ainda hoje mantém o mesmo nome. Exatamente. E já agora, portanto, não esqueçam que o concílio de Trento foi realizado ao longo de 18 anos. 18 anos, exatamente. Ou seja, durante 18 anos, o concílio reuniu-se de 1545 a 1563 para decidir muitos tópicos, muitos assuntos. O principal era lutar contra o protestantismo para manter a supremacia da Igreja Católica. Certo. Mas no ano 1551, um dos 18 anos em que durou o concílio, eles então, na secção 13 a 11 de outubro, eles emitiram 11 cânones, que foram os cânones 883 a 893, cujos conceitos básicos, portanto,
nestes conceitos básicos que eles definiram, estava lá o da transubstanciação. Ou seja, eles ensinavam, e de modo autoritário, portanto, isto foi mesmo autoritário. A Igreja, com a sua autoridade, que supostamente lhe é dada por Deus, eles autoritariamente definiram o que é a transubstanciação e definiram o conceito, e que é verdade, e que é mesmo assim, e todo aquele que não aceita é herege e vai parar ao inferno e não tem a vida eterna, e mais isto e mais aquilo. Portanto, eles definiram isto no Concílio de Trento em 1551. Estas decisões tomadas pelo Concílio de Trento continuam até, portanto, ao Concílio Vaticano II. Ou seja, foram confirmadas pelo Concílio Vaticano II, se posso dizer. Exato. Portanto, reparem, isto foi em 1551. Agora chegamos ao Concílio Vaticano II, que foi no século XX, que decorreu entre os anos 1962 e 1965. Portanto, levou 3 anos. E neste concílio, desde o ano 1551 até o ano 1962, o que é que notamos? O Concílio Vaticano II diz as mesmas coisas que o Concílio de Trento. Ou seja, em 400 anos a Igreja não mudou. Não mudou, exato. A Igreja teve a oportunidade para corrigir muita coisa que está errada. Com a inclusão da Reforma Protestante. E isso deveriam ter aproveitado, portanto, os teólogos católicos a salientarem que muitas coisas estavam erradas e que a Igreja Católica deveria ter a coragem de dizer isto está errado, foi uma corrupção que entrou na doutrina cristã e nós agora queremos ter a coragem de dizer a todos os católicos que isto está errado e que afinal é um erro e a doutrina correta é. Eles tiveram a oportunidade para corrigir, não corrigiram. No século XVI. Passaram-se 400 anos e a Igreja Católica não corrigiu absolutamente nada. Chegamos ao Concílio Vaticano II e ensina exatamente a mesma coisa. Irmão, se me permite, eu até diria que o Concílio de Trento é, digamos, aquele concílio que, dentre todos os concílios eclesiásticos na história da Igreja Católica Romana, é talvez o concílio que mais corpo deu, digamos, à Igreja Católica como ela é hoje. Estou errado em fazer esta afirmação? É correto, é isso mesmo. Ou seja, parece que a Igreja ainda se consolidou mais no erro com o Concílio de Trento, não é? Pôs o seu selo. Pôs o selo, exatamente. Ou seja, firmou-se, consolidou-se, cristalizou-se no erro, portanto, com o Concílio de Trento. Ou seja, o Concílio de Trento, que é conhecido como o Concílio da Contra-Reforma Protestante, não é? Que em vez de aproveitar, portanto, muitos dos ensinos que os reformadores tinham dado e que eram bíblicos, não é? E que fariam uma correção da trajetória, não é? E não esqueçam, estes reformadores eram teólogos católicos. Católicos, exatamente, que eram da própria Igreja. Eram teólogos católicos. Exatamente, que era o caso de Martinho Lutero, de Zwingli. Não eram dissidentes. Exatamente. Agora, o que é que eles queriam fazer? Da Igreja Romana. Eles queriam fazer, portanto, uma reforma dentro da Igreja, não era uma reforma para fora da Igreja. Não. É verdade que foi isso que veio a acontecer, ou seja, portanto, veio a acontecer, portanto, uma reforma... Pela força das circunstâncias. Exato, pela força das circunstâncias. Eles foram excomungados, eles foram eliminados, foram postos fora e, portanto, a partir daí, portanto, eles... com aqueles que aceitaram, portanto, os seus ensinos, reconhecendo que tinham validade, não é? Portanto, eles formaram as igrejas chamadas protestantes, não é? E o próprio nome protestante até foram os católicos que lhe deram, portanto, porque eram considerados os protestantes porque protestavam, não é? Mas, estava eu a dizer, portanto, em vez de os líderes eclesiásticos da Igreja Romana, a Igreja Cristã Oficial, terem aceito, portanto, esses protestos, porque os protestos estavam baseados na palavra de Deus, eles rejeitaram. Podiam ter aproveitado a oportunidade. Exatamente, para fazer uma mudança, uma correção de trajetória. Repare, isto é normal. Um avião, por exemplo, está a fazer uma viagem, um navio está a fazer uma viagem, há um acidente, há uma tempestade e, portanto, o navio, o avião pode-se desviar da trajetória, portanto, há que depois corrigir a trajetória. E, portanto, era necessário depois de vários séculos terem passado, desde o início da Igreja Cristã, haver, portanto, uma correção da trajetória. Pois bem, a liderança da Igreja, na altura, rejeitou essas correções de trajetória. E rejeitou porque eles estavam baseados num falso conceito. E o falso conceito é a Igreja de Cristo não pode errar. A Igreja de Cristo, portanto, lá está, portanto, deixaram-se iludir pelos enganos do inimigo, que é pai da mentira e que tem como objetivo enganar, deturpar, portanto, manchar, pôr uma nódoa naquilo que vem de Deus.
não é? Isso. E foi isto que aconteceu. Portanto, a Igreja teve uma oportunidade áurea de se reformar no século XVI, rejeitou em absoluto a luz que veio desses homens que foram guiados por Deus, e Deus pode usar, reparem, se Deus até pode falar através de uma jumenta, não é? Ele pode usar homens e mulheres que se disponibilizam a ser guiados por Ele para trazer a verdade, não é? Pois bem, não. Os senhores eclesiásticos, portanto, tinham muito orgulho na sua posição, achavam que essa posição era sacramental, como iremos ver ainda no sacramento portanto, aliás, já vimos no sacramento da ordem. E, portanto, eles achavam que eram infalíveis, que nunca poderiam errar, que a Igreja era inerrante, portanto, que não podia estar enganada, e, portanto, começaram a atacar esses homens que traziam uma luz que, se tivesse sido aceito, teria sido fabuloso. Infelizmente não aconteceu, e então não só não aceitaram essas verdades proferidas pelos reformadores protestantes, mas ao rejeitarem a verdade, ainda se incrustaram mais no erro, e o Concílio de Trento fez exatamente isso. Portanto, o Concílio de Trento, por isso é que eu digo, veio dar a forma final à apostasia da Igreja. Portanto, digamos, foi o selo que veio confirmar a apostasia da Igreja Católica Romana. Foi. Porque Deus deu uma oportunidade à Igreja Católica Romana de corrigir tudo o que estava mal. Exatamente. E ela rejeitou essa oportunidade. Exatamente. E, portanto, a partir desse momento, século XVI, podemos dizer que, digamos, repara, assim como Deus rejeitou o povo de Israel em determinado momento da sua história, embora o povo já vivesse em muita apostasia há muitos séculos, mas chegou um momento decisivo e o Senhor rejeitou. Eu creio que a rejeição total de Deus à Igreja Católica Romana aconteceu no século XVI. A Igreja já vinha em processo de apostasia, é verdade, há muitos séculos, mas o Senhor ainda manifestava, digamos, a sua misericórdia e o seu amor para com essa Igreja. Quando eclodiu a Reforma Protestante e o Senhor dá uma oportunidade à Igreja, ou seja, aos líderes da Igreja, de se arrependerem, portanto, de corrigirem essas trajetórias, a Igreja rejeitou e, portanto, aí o Senhor acaba por rejeitar a Igreja e passa o povo de Deus a ser o povo protestante, não é? E depois, infelizmente, em poucos séculos, as igrejas protestantes vão seguir, digamos, o mesmo percurso que a Igreja Católica tinha seguido durante muitos mais séculos, e depois, finalmente, o que é que acontece no século XIX? Portanto, o Senhor traz luz às igrejas protestantes, mas essas igrejas protestantes vão rejeitar essa luz, e aí as igrejas protestantes vão ser rejeitadas, não é? E surge o remanescente final da profecia de Apocalipse 12:17, que nós acreditamos ser a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e, portanto, vem repor a verdade. Portanto, isto assim, num grande relance, digamos, a história em poucas palavras. Muito bom, muito bem feito esse resumo. Agora, nunca esqueçam que ao longo de todos estes séculos de apostasia, mesmo que Deus aguente uma organização, uma instituição ou uma igreja durante séculos, que suporte a apostasia durante séculos, isso não quer dizer que todos os que fazem parte dessas instituições ou igrejas ao longo dos séculos, que todos eles se salvam ou que estarão na vida eterna só pelo facto de terem pertencido a essas organizações ou instituições. Correto. Entre o povo judeu, por exemplo, nós sabemos que houve muita apostasia nos séculos anteriores à vinda de Cristo, certo. Há 2000 anos atrás, portanto, e durante esses muitos séculos de apostasia, somente aqueles que eram o remanescente, aqueles que faziam a vontade de Deus dentro do judaísmo, dentro da Igreja Judaica, somente o remanescente é que realmente tinha o seu caráter pronto para a vida eterna, e só esses serão salvos. A maioria, aqueles que faziam parte da Igreja apostatada, apesar de serem a Igreja de Deus naquele tempo, esses não são salvos, esses nunca se prepararam no seu caráter para a vida na nova terra. Agora, ao longo da Igreja Católica, os séculos da Igreja Católica, somente o remanescente lá dentro, que realmente no seu coração eram fiéis à verdade, só esses realmente, portanto, Deus aceita. E hoje não é diferente. Esse padrão mantém-se inalterado. Exato, portanto, apesar de Deus ter dado uma última oportunidade, o que eu quero dizer é isto: apesar de Deus ter dado uma última oportunidade à Igreja Católica no século XVI, somente aqueles que estavam prestando obediência àquilo que está escrito na Sagrada Escritura são esses unicamente que Deus aceita. Quando surge o protestantismo no século XVI, somente aqueles dentro do protestantismo que cumpriam, que viviam segundo a verdade bíblica, é que Deus
realmente aceita. Aqueles que cumpriam conscientemente, ou seja, sabendo conscientemente o que é certo e o que é errado, Exato. e que decidiam fazer o que é certo. Havia muitos que não conheciam o que era certo, que na sua consciência faziam o que era errado, mas Deus que leu o coração sabe perfeitamente bem que aquelas pessoas viviam fazendo a vontade de Deus segundo a sua consciência. Portanto, Exatamente. a Foi sua o caso de consciência Saulo dizia de que... Tarso, não é? Ele pensava que estava a Exato, fazer o bem e Deus o exatamente, chamou, não é? E se exatamente, isso converteu mesmo. no grande apóstolo Paulo, não é? O grande apóstolo Exatamente. do cristianismo. Por isso Deus chamou estes teólogos católicos, que o mundo chama protestantes, os teólogos protestantes, a reforma protestante do século XVI, que no fundo não eram mais que teólogos católicos, pessoas, algumas delas muito importantes, eram pessoas de alto gabarito dentro da Igreja Católica, que denunciaram as coisas erradas e queriam corrigir o que estava errado. Isso. Eram teólogos católicos. Isso. Portanto, os protestantes eram e pronto, claro, foram excomungados, deixaram de ser, mas eram fiéis Claro. católicos Exatamente. romanos. Exatamente. Ok, então, avançando no tempo, nós temos aqui... Mas já agora, o irmão, se concílio- me permite, quando eu falei do padrão bíblico, era para dizer que, portanto, que alguém pode estar dentro da igreja, que é o povo de Deus para aquele momento, e não se Isso. salvar. E que isso é correto. verdade ainda hoje. Ainda hoje. Quando eu falei da Igreja Adventista do Sétimo Dia como sendo a Igreja remanescente, nós, Adventistas do Sétimo Dia, não acreditamos que pelo simples facto de eu ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia me confere a salvação. Não. Automaticamente. Porque ainda há bocadinho, quando leu, portanto, naquela declaração, portanto, que veio do concílio, que saiu do concílio de Latrão, não é? Em 1215, em que eles obrigavam os ex-hereges, portanto, a assinar, portanto, uma declaração. Um dos pontos de fé que eles tinham que aceitar é que há uma Igreja Universal de Fiéis fora da qual absolutamente ninguém se salvará. Nós, Adventistas, não acreditamos nisto. Não ensinamos isso. Aliás, nós acreditamos que existem muitos Adventistas que são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que se perderão, e que outros que nunca pertenceram à Igreja Adventista do Sétimo Dia desde que ela existe, não é? E que se hão de salvar. Portanto, correto, isso mesmo. Ou seja, não é pelo facto de eu estar na Igreja verdadeira que me dá a garantia absoluta de que eu me salvarei. Não. Portanto, a única garantia para eu me salvar é eu viver aquilo que eu conheço, viver pela graça e pelo poder de Deus, a verdade que eu conheço. Se eu não a viver, eu serei condenado pelo Senhor. Porque Deus é um reto juiz e, portanto, Deus não pode justificar aquele que é culpado. Ponto final. Isso, exatamente. A Igreja é apenas um veículo para transmitir a verdade. Exatamente. E é um veículo escolhido por Deus para transmitir a verdade. Exatamente. A Igreja Adventista foi um veículo escolhido por Deus para transmitir a verdade ao mundo inteiro. Exatamente. Mas não garante automaticamente o acesso à vida eterna só pelo facto de estar dentro da Igreja. Exatamente. Não, o acesso à vida eterna depende da escolha individual de cada pessoa. Depende da maneira como nós vivemos em função do conhecimento que a pessoa possui. Muito bem. Isso mesmo. Muito bem. Em função do conhecimento que a pessoa possui. Essa definição está excelente. E é assim que as coisas se passam. Então, retomando a nossa história, chegamos ao século XX, ao Concílio Vaticano II, que decorreu, portanto, de 1962 a 1965, e estes ensinos errados, esta apostasia, persistiram. Portanto, continuaram a persistir até aos nossos dias. Por exemplo, a doutrina da transubstanciação, é que não é só isto, nós estamos a falar sobre a missa, a Eucaristia, há muitas outras doutrinas que persistiram até aos nossos dias. Então, com respeito à doutrina da transubstanciação, ela continua intacta ainda no Catecismo da Igreja Católica, publicado em 1992 em inglês e em francês, e publicado em português no ano 1993. No Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, sob o número 1373, não é? Eles continuam. Se quiser, eu posso ler aqui diretamente o Catecismo, tenho aqui na minha mão. Muito bem. E, portanto, o artigo... a citar a doutrina da transubstanciação. Portanto, o artigo 1373, que tem como título a presença de Cristo pelo poder da sua palavra e do Espírito Santo, diz assim: Jesus Cristo que morreu, que ressuscitou, que está à direita de Deus, que intercede por nós, Romanos 8,34, até aqui tudo bem, concordamos com tudo isto, até aqui, está presente na sua igreja de múltiplos modos. Aqui não diz, mas eu acredito também que está presente na sua igreja de múltiplos modos. Sobre isto não há... Agora, de que modos são esses? 2 pontos. Na sua palavra, correto, a palavra entenda-se a Bíblia. Na oração da sua igreja, correto, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, Mateus 18, 20, correto. Depois diz, nos pobres, nos doentes, nos prisioneiros. Aqui faz referência, portanto, àquele texto de Mateus 25, 31 a 46. Aqui eu tenho uma salvaguarda a fazer.
Quando Jesus disse e louva aqueles que vão visitar, portanto, os enfermos, os que estão presos, etc., isso é correto, sim, mas não significa que Deus está presente em todos os pobres, em todos os doentes, em todos os prisioneiros. Deus está presente nos pobres, nos doentes, nos prisioneiros, sim, que são tementes no seu coração a Deus. Não é em todos, portanto não há aqui um universalismo, não é? Portanto, aqui já não estamos de acordo. E depois diz que Deus também está presente nos seus sacramentos, dos quais é o autor. Não, Deus não é o autor destes sacramentos, como, enfim, de alguns sim, mas, volto a dizer, portanto, a ideia de sacramento, de que o sacramento em si é que transmite a graça, isso não é aceite. Portanto, quem transmite a graça é o próprio Deus através do Espírito Santo. Ok? Portanto, não é o sacramento em si. Depois, diz assim, no sacrifício da missa, isto aqui é outro problema porque, portanto, Esse para é já... problema. Temos que falar nisso. Vamos falar nisto. E, portanto, Vamos e na pessoa falar. do ministro. Mas está presente sobretudo sobre as espécies eucarísticas. Diz aqui, portanto, este artigo 1373 do Catecismo da Igreja Católica. E depois, o artigo seguinte, o artigo 1374, diz assim... O modo da presença de Cristo sob as espécies eucarísticas, estas espécies eucarísticas, portanto, é o pão e o vinho, o pão e o vinho, não é? E já agora este pão e vinho é interessante, porque aos crentes, por exemplo, aos fiéis, só é dado o pão, que é chamada hóstia, não é? O vinho só o sacerdote é que bebe, os crentes não bebem. E mais, ele bebe o vinho alcoólico, com álcool, que é uma blasfémia. Porque o álcool é símbolo de pecado e, portanto, se aquele vinho é suposto representar o sangue de Cristo, então estão a dizer que o sangue de Cristo é pecado, o que é uma autêntica blasfémia. Isso, correto. Blasfémia. Isto aqui eu digo isto com todas as letras, sem fazer rodeios. É uma blasfémia, porque é considerar que o sangue de Cristo é um sangue contaminado pelo pecado. Se o sangue de Cristo é um sangue contaminado pelo pecado, como pode ser verdadeira a asserção escriturística que diz que o sangue de Jesus nos purifica todo o pecado? Ora, uma coisa contaminada pelo pecado não pode purificar do pecado. Portanto, o sangue de Cristo só pode purificar do pecado se é puro, se é isento de pecado. E, portanto, o sangue de Cristo é isento de pecado e, portanto, não pode ser simbolizado por um símbolo que tem o símbolo do pecado, que é o álcool. Portanto, isto é importantíssimo que se diz. Portanto, há aqui muita coisa mal. E depois diz assim, portanto, o modo da presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos, ou seja, eles aqui estão a considerar que de todos os sacramentos a Eucaristia é o mais importante dos 7 e faz dela como que a perfeição da vida espiritual e o fim para que tendem todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia, portanto até lhe chamam o Santíssimo Sacramento, estão contidos verdadeira, real e substancialmente, e até eles põem aqui, portanto, verdadeira, real e substancialmente em itálico, ou seja, para dar ênfase, o corpo e o sangue, conjuntamente com a alma e a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, e por conseguinte Cristo completo. Ou seja, o que é que eles dizem? Na hóstia está o Cristo completo. Está verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue, conjuntamente com a alma e a divindade. Quer dizer, isto é de uma absurdidade tamanha que eu sinceramente eu não tenho palavras para descrever isto. Isto é a coisa mais absurda que existe. Portanto, não, isto não é verdade. Deus está presente sim na cerimónia da ceia do Senhor, mas é a presença do seu Espírito, a presença real do seu Espírito que está ali para abençoar os crentes que seguem, portanto, este ritual que foi instituído por Cristo, sim, e nesse ritual existem os elementos chamados, portanto, aqui, portanto, as espécies eucarísticas, o pão e o vinho, mas um pão sem fermento, um vinho sem fermento, que são símbolo, repito, símbolo, um tipo, como criam os primeiros padres da igreja, não é? Uma analogia. São símbolos do corpo e do sangue de Cristo. É uma metáfora, uma analogia. O que abençoa não é o pão em si, não é o vinho em si, é o Espírito Santo que está presente. Correto, perfeito, é isso mesmo. Exatamente. Ok? Portanto, é esta a grande diferença. Ok? Portanto, a doutrina católica tem tantas subtilezas
que nós temos que saber muito bem, digamos aqui, fazer a separação das águas entre o que é verdade, porque há aqui verdades que estão escritas, ninguém tem dúvida, mas depois, no meio destas verdades, há também o erro que está aqui. Portanto, temos que fazer aqui, digamos, um tipo de cirurgia meticulosa para separar a verdade do erro. E depois diz assim, ainda mais, no artigo 1374, esta presença chama-se real, não a título exclusivo, como se as outras presenças não fossem reais, mas por excelência, porque é substancial, cá está, substancial, e mais uma vez emprego aqui o negrito, o itálico, perdão, e porque por ela se torna presente Cristo completo, Deus e homem. Ou seja, eles dizem que Cristo está ali mesmo presente de forma completa na hóstia, no símbolo eucarístico. E depois no artigo seguinte, no artigo 1375, diz: é pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, cá está, isto é que se chama então o sacramento portanto, da Eucaristia, ou seja, a doutrina da transubstanciação. Portanto, uma substância se transforma noutra. Isto hoje em dia usa-se muito esta palavra, falar dos transexuais. O que é um transexual? É aquela pessoa que supostamente, digo bem supostamente, se transforma de um género noutro género. Portanto, um homem que se transforma em mulher, ou uma mulher que se transforma em homem, supostamente. Mas na realidade não há transformação. Porque embora possa haver transformação exterior, porque há as cirurgias de mudança de sexo, não é? Em que criam um pénis para uma mulher, ou criam uma vagina para um homem, não é? Mas na essência do ser, lá na genética, não deixou de ser aquilo que era, ou seja, não deixou de ser homem aquele que é homem e não deixou de ser mulher aquela que é mulher. Da mesma forma, portanto, na transubstanciação, a matéria, a substância do pão e do vinho não deixaram de ser o que são. Portanto, a doutrina católica ou romana de que diz que há uma mudança da substância, não faz sentido. Exatamente. É tão absurda como dizer que uma pessoa se transforma de homem em mulher ou de mulher em homem. É tão absurda quanto isso. Portanto, para mim é a mesma coisa. Depois, diz aqui, portanto, é pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que ele se torna presente neste sacramento. Não, ele torna-se presente, repito, pela presença do Espírito Santo. Não é pelo pão nem pelo vinho. Trabalhando no coração, na mente, exatamente, no coração. Exatamente. Repare, nós estamos a ler, mais uma vez, eu faço questão de dizer, nós estamos a ler no Catecismo da Igreja Católica, que é o documento oficial emitido pelo Vaticano, assinado pelo Papa João Paulo II, que contém a doutrina católica romana. Portanto, não estamos aqui a inventar coisas. Nós estamos aqui a dizer o que é a crença católica romana e estamos a desmontar esta crença à luz da Sagrada Escritura e a dizer, portanto, que esta crença não faz sentido. Portanto, e a mostrar que a crença atual não era a crença no início. Ou seja, os católicos romanos alardeiam muito que eles são a Igreja verdadeira porque eles têm mantido a tradição ininterrupta e intocável e intacta desde Cristo. Mas não é verdade. Isto é a maior fake news de toda a história. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Portanto, qualquer news. pessoa que acredita que a Igreja Católica é a Igreja verdadeira porque sempre manteve os ensinos de Cristo ao longo dos séculos, isto é totalmente falso. Falso, é errado. Totalmente errado. E, portanto, isto é um prodígio de erro, não é? Portanto, e Jesus advertiu de que o inimigo procuraria enganar, se possível, os fiéis com prodígios de mentira. Este é um dos prodígios de mentira. Portanto, fazer crer que esta Igreja tem mantido os ensinos originais. Não manteve. Não manteve. Peço desculpa de ser tão franco, de ser tão direto, mas é para que você possa pensar, amigo, amiga, que é católico ou romano. Portanto, a igreja à qual pertence não é uma igreja que tem mantido as tradições originais. Não, alterou-as, corrompeu-as. Agora, temos ainda... Não sei se o seu irmão vai ler mais alguma coisa aí no Catecismo, se não... Eu tinha aqui só mais, portanto, uma declaração de Santo Ambrósio, que vem aqui mencionado, portanto, ainda no artigo 1375, e este Santo Ambrósio diz a respeito da mesma conversão, ou seja, da tal conversão portanto, do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Diz assim, portanto, isto vem, referência 207, Santo Ambrósio de Mistérios, portanto, Patrologia Latina 16405. Diz assim: estejamos bem convencidos de que, agora citação de Santo Ambrósio,
isto não é o que a natureza formou, mas o que a bênção consagrou, e de que a força da bênção ultrapassa a da natureza, porque pela bênção a própria natureza é mudada. Quer dizer, isto é um absurdo. Ou seja, o que é que Ambrósio aqui disse? Ambrósio diz que, portanto, a força da bênção, qual bênção? A bênção supostamente que vem com a oração do ministro, Isso, não é? correto, Transforma aquela substância, isso. portanto, o pão e o vinho deixam de ser pão e vinho e passam a ser corpo e sangue de Cristo. E que a bênção... No momento em que o sacerdote, portanto, invoca a bênção, faz a oração e eleva a hóstia. E ele diz, isto acontece porque a força da bênção ultrapassa a da natureza, porque a bênção, pela bênção, a própria natureza é mudada. A própria natureza é mudada. É este o erro que nós estamos aqui a querer desmontar, portanto, que está no cerne deste sacramento da Eucaristia. Portanto, os elementos são transformados na sua natureza e são portanto, transformados no corpo e no sangue de Cristo. Exatamente. Agora, isto, o que o irmão está a ler, veio no Catecismo, publicado pela Igreja Católica em 1992. E em português em 1993. Correto. Alguns anos mais tarde, no ano 2005, foi publicado em português o Compêndio. O Compêndio do Catecismo Católico, que é um resumo. E em 2005 continuam a afirmar as mesmas coisas. Por exemplo, no número 271 do Compêndio, de 2005, em português, diz assim, reparem, no artigo 271, transubstanciação significa a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo. De toda a substância, ou seja, deixa de ficar ali pão, não há mais pão. Deixa de ficar ali pão, exatamente. E de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Esta conversão, ou esta transubstanciação... Sim. Mudança de uma substância para outra, realiza-se na oração eucarística mediante a eficácia da palavra de Cristo e a ação do Espírito Santo. Tal. Portanto, isto diz o artigo 271. Agora eu queria chamar a vossa atenção para algo extremamente importante, que é o seguinte. Vamos mudar aqui um bocadinho o pensamento. Porque isto é mais grave ainda do que parece. Já é mau dizer que aquilo que estamos a comer na hóstia ou no pão, que estamos a mastigar o corpo de Cristo. Já é grave nós pensarmos nisso, não é? Agora, o que é que isto implica verdadeiramente? Eu não sei se já pensaram nisso, mas isto é mais grave. E esta questão de ser um assunto realmente grave, vamos a perceber disso no artigo 280. No Compêndio do Catecismo de 2005, no artigo 280 diz o seguinte, e prestem atenção. A Eucaristia é memorial, no sentido de que torna presente e atual o sacrifício que Cristo ofereceu ao Pai uma vez na cruz em favor da humanidade. O caráter sacrificial da Eucaristia manifesta-se nas próprias palavras da instituição, isto é o meu corpo, etc, etc. E depois diz assim, o sacrifício, prestem bem atenção, isto é horrível, isto é uma heresia. Olhem, eu vou ler. O sacrifício da cruz e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Idênticas são a vítima e aquele que oferece diverso, penso que aqui deve haver uma pequenina grade. E aquele que oferece diverso é só o modo de oferecer, cruendo na cruz, incruendo na Eucaristia. Só o modo é que é diferente. Portanto, exato. O que aqui está a dizer é que é assim, eu vou repetir, o sacrifício da cruz e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. A vítima é idêntica e aquele que oferece só difere de ser o modo incruendo e o modo cruendo. O que é cruendo? Cruendo é com derramamento de sangue. Incruendo é que sem derramamento de sangue. Sim. Ou seja, Cristo morreu na cruz com derramamento de sangue, foi um sacrifício, e agora Cristo passa por um sacrifício novamente durante a hóstia, durante a transubstanciação da hóstia em carne de Cristo, mas é um sacrifício sem sangue, este é o que significa incruendo, e significa que Cristo é novamente sacrificado cada vez que a hóstia é dada aos crentes. Cada vez que a hóstia se transubstancia no corpo de Cristo, Cristo está a morrer novamente como morreu na cruz, só que sem derramamento de sangue. Ou seja, e reparem, eles dizem... É tão absurdo isto. Portanto, a Eucaristia ou a missa tem um caráter sacrificial, ou seja, cada vez que a hóstia é dada a um crente, significa que Cristo morreu ali naquele momento e sacrificou-se naquele momento pela pessoa que está a comer a hóstia.
Ou seja, Cristo está a passar novamente o mesmo sofrimento que passou na cruz, está a passar novamente o mesmo sofrimento da cruz, ali, no momento em que a hóstia se transforma, supostamente, na carne de Cristo e é dada ao crente que a mastiga. Sabe, irmão, Portanto, eu cheguei a uma conclusão. Eu creio que, isto é muito sério. muito sério e gravíssimo, não é? Eu creio que a Igreja Católica fez isto, ou chegou a este ponto, não é? Com estas coisas totalmente absurdas, e eu digo, são absurdas, sobretudo para quem tem conhecimento daquilo que a Palavra de Deus diz, para enaltecer a posição do ministro, para enaltecer a posição dos oficiantes, não é? Tem poder para transformar, pois. Exatamente, portanto, que Deus supostamente dá poder a esses ministros. Ora, isto é muito grave porque é transferir poder e graça do próprio Senhor Jesus Cristo para mãos humanas ou para capacidades humanas. E isto é típico das religiões não bíblicas. Ou seja, nas religiões não bíblicas, o homem procura ganhar a salvação por si mesmo. O homem procura fazer algo para agradar à divindade, não é? Pois bem, na religião bíblica é exatamente o contrário. Deus é que faz tudo. O ser humano apenas tem que consentir, tem que aceitar a obra de Cristo nele. Tem que dar o seu consentimento. Mas quem opera em nós, como Paulo diz, quem opera em vós o querer e o efetuar é Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso, mas é naquele que me fortalece, não é eu sozinho, porque Jesus ele próprio disse, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, o que é tudo isto? Isto é uma tentativa humana de fazer, de que o ser humano possa fazer algo que Cristo não pode fazer. Isto é grave porque retira a Cristo o poder e a graça de operar em nós. E, portanto, Exato. transfere parte desse poder de Cristo para seres humanos. Quer dizer, na realidade não transfere coisíssima nenhuma, não é? Os homens é que pensam que conseguem fazer essa transferência, mas não fazem. É como um ritual mágico, porque É. os sacerdotes Do paganismo. do Império Romano, e também mesmo antes do Império Romano, os sacerdotes pretendiam ter esse poder. Então, esses mistérios, ou esse poder, esses ensinos, essa filosofia foi transmitida aos bispos de Roma, porque os bispos de Roma, portanto, assimilaram a autoridade dos sacerdotes do Império Romano. Isso. Portanto, os sacerdotes, não esqueçam, do Império Romano eram chamados pontífices, eram pontífices, os sacerdotes do Império Romano eram os pontífices, e havia o sumo pontífice, Isso. que era o sumo sacerdote, não é? E depois essas designações de pontífice e sumo pontífice passaram dos sacerdotes pagãos romanos para os sacerdotes cristãos. Isso mesmo. Houve uma incorporação dessa... A terminologia foram Dessa buscar terminologia. aos sacerdotes pagãos. E se Portanto, fosse só a terminologia, o problema é que foi a terminologia e o conceito também E veio. o conceito, o poder, Isso. a autoridade, É. portanto, passou tudo para o bispo de Roma, que Isso depois foi mesmo. chamado Papa. Não é? E então os papas têm o poder dos sacerdotes, dos pagãos, que eram os sumos pontífices Exatamente. do paganismo. Não é? Tudo isto são conceitos que vêm do paganismo. Exatamente. Agora, no artigo 271 ainda há lá uma frase que diz assim... 281, irmão, peço desculpa. 281. Ainda no artigo 271, eu esqueci de ler. Ok, peço desculpa, então. Existe uma frase que diz assim: a Eucaristia é, ou a missa é, o próprio sacrifício de Cristo e do sangue de Jesus para perpetuar o sacrifício da cruz no decorrer dos séculos até ao seu regresso. Ou seja, a Eucaristia é o próprio sacrifício de Cristo para perpetuar o sacrifício da cruz. Portanto, cada vez que acontece uma missa, Cristo está a sofrer, Cristo está a morrer, Cristo está a dar a sua vida ali naquele momento, pela pessoa que come, que mastiga a hóstia. Portanto, este é um ensino também absurdo, mas este é o ensino oficial da teologia católica e é isso que se ensina aos padres, aos sacerdotes, e é isso que eles transmitem aos fiéis. Quando eles explicam estas coisas, é assim que se ensina. Aliás, no compêndio do Catecismo está aqui. E há aqui uma coisa, irmão. É o artigo 280 que eu acabei de ler e ainda temos mais. Temos o artigo 281. E no artigo 281, portanto, no 80, não esqueçam que dizia o sacrifício da cruz e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. A vítima é idêntica e o modo de oferecer o sacrifício é que é diferente. E no artigo 281 diz, enquanto sacrifício, cá está, eles estão a admitir, enquanto sacrifício, a Eucaristia é também oferecida por todos os fiéis vivos e defuntos. Esta é outra também. Em reparação dos pecados de todos os homens e para obter de Deus benefícios espirituais e temporais.
A Igreja do Céu está unida também à oferta de Cristo. Então, eles estão aqui a dizer no artigo 281 que cada vez que é feita uma missa, portanto, isso é o sacrifício, é um sacrifício pelo qual Cristo passa, o sacrifício de morrer novamente, de sofrer, como aconteceu na cruz. Portanto, a cruz repete-se cada momento, cada vez que é uma missa e que a hóstia se transforma. Há uma própria incoerência interna aqui, porque repara, irmão, aqui no tal número 280, não é, do compêndio, diz em determinado momento, a Eucaristia é memorial no sentido de que torna presente e atual, depois diz assim, Isso. o sacrifício que Cristo ofereceu ao Pai uma vez por todas na cruz em favor da humanidade. Pois então, se é uma vez por exatamente. todas, porque é que há necessidade de ser repetido? Exatamente. Portanto, isto é uma própria incoerência interna, não é? Portanto, eles dizem que o sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todas. Pois foi, mas então porquê é que precisa ser repetido? Não é? Porquê é que precisa ser atualizado? Isto, sinceramente, há coisas que não fazem sentido. Agora vamos entrar noutra coisa realmente grave. Portanto, nós temos aqui na hóstia, na questão da missa e da hóstia, portanto, temos aqui 3 ideias. A primeira já vimos, que é a transubstanciação que está errado. A segunda é que Cristo está a sofrer novamente como se estivesse na cruz ali no momento em que a hóstia é transformada. Portanto, a segunda ideia errada. Agora vamos ver uma terceira ideia errada nesta questão da hóstia e da missa. É uma terceira ideia errada. Vamos ver então qual é. No artigo 286 do Compêndio do Catecismo Católico de 2005, diz assim, atenção, que tipo de culto é devido ao sacramento da Eucaristia? Portanto, é uma pergunta. E eles já nesta pergunta estão a dizer que é um culto que se está a fazer. Isso. E este culto é ao sacramento da Eucaristia. É prestado um culto ao sacramento da Eucaristia. Agora, porquê? Vamos entender. O texto diz assim, resposta do Catecismo, é devido o culto de latria. A palavra latria, a tradução de latria, portanto, é uma palavra latina que significa adoração. A palavra em si significa adoração. Mas o catolicismo romano vai buscar essa palavra para dizer que é um culto que se deve prestar só a Deus. Pronto. Mas a palavra em si significa adoração, culto. Muito bem. Então, o catecismo diz assim... aliás, esta palavra latria é a palavra que está na palavra idolatria. Sim. Idu mais latria. Adoração do ídolo. Exatamente. Latria, só o termo latria é adoração a Deus. Correto. Adoração. O termo latria é só adoração. Adoração, é só adoração, exato, é isso. A palavra latria em si significa adoração, culto, que eles ensinaram, passaram a definir e ensinaram que é só a Deus. Pronto, latria é só a Deus. Mas pronto, a palavra é adoração. Então, o texto diz assim, é devido o culto de latria e de adoração reservada só a Deus, que durante a celebração eucarística, quer durante a celebração, quer fora dela. De facto, a Igreja conserva com a maior diligência as hóstias consagradas, leva-as aos enfermos e às pessoas impossibilitadas de participar na Santa Missa, apresenta-as à solene adoração dos fiéis, leva-as as hóstias em procissão e convida a visitas frequentes e à adoração do Santíssimo Sacramento conservado no tabernáculo. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer, o artigo 286 está a dizer que ao sacramento é prestado um culto. Isso. O que é o sacramento aqui? É a hóstia, é prestado um culto à hóstia. Porquê é que se presta um culto à hóstia? Se a hóstia foi transformada no corpo de Cristo, então é Cristo que está ali. Exatamente. Se é Cristo que está ali, então é para ser adorado. É para ser adorado. Então a hóstia deixa de ser hóstia, deixa de ser um bocado de farinha, a hóstia deixa de ser um pedaço de farinha para passar a ser o corpo de Cristo. E pergunto, não é isto idolatria, estarmos a adorar coisas? Então deve-se adorar a hóstia, portanto, é um culto que é devido ao sacramento da Eucaristia, e é devido à hóstia ou ao sacramento o culto de latria, que é um culto que só se presta a Deus. E depois aqui abaixo diz, a Igreja conserva com maior diligência as hóstias consagradas. Sabe o que é que isto quer dizer? Se um padre faz uma missa e consagra a hóstia, se as hóstias não forem todas usadas, e a missa acabar e as pessoas forem para casa, eles não podem destruir a hóstia. Sabem o que é que acontece? Eles guardam as hóstias lá num sítio sagrado, lá dentro da igreja, e conservam a hóstia. Porquê? Porque já foi transformado no corpo de Cristo, Cristo está ali, e não se pode, tem que se conservar a hóstia como algo sagrado. E é por isso é que
a hóstia é adorada pelos fiéis, porque já não é um pedaço de farinha, já é Cristo que está ali. Exatamente. Então, por isso é que se adora a hóstia. Isso. Então, as hóstias consagradas, diz aqui, as hóstias leva-as aos enfermos e às pessoas impossibilitadas de expressão, apresenta-as. Está a dizer, o artigo A 286. solene adoração dos fiéis. Isso mesmo. As hóstias são apresentadas para serem adoradas pelos fiéis. As hóstias são adoradas pelos fiéis, porque já é o corpo de Cristo. E leva a hóstia em procissão, não é? E a adoração do Santíssimo Sacramento conservado. Diz aqui conservado no tabernáculo, porque eles não podem destruir. Já é o corpo de Cristo, tem que ficar lá. Isso. Então, isto é chamado o Santíssimo Sacramento, que é a hóstia já transformada de farinha no corpo de Cristo. Isso. Compreendem? Portanto, temos aqui então 3 aspectos da questão da Eucaristia que são uma abominação, que são uma heresia dentro de Deus. Primeiro, não se transforma no corpo de Cristo. Isso. Portanto, segundo, Cristo não está a passar pelo sofrimento da cruz ali Isso. novamente no momento da transformação da hóstia em pão, como se estivesse na cruz do Calvário. Terceiro, não é para ser adorado, aquele bocado de farinha não é para ser adorado, Ora pode bem. ser o próprio corpo ou a pessoa de Cristo. Portanto, são 3 coisas horríveis, falsas, que estão ali, que estão aqui coladas a esta história do sacramento da Eucaristia, ou da Eucaristia sacramental. Exatamente. Estão a ver? Isto é muito sério. E é isto que é ensinado no catecismo, é isto que é ensinado aos fiéis, não é? Eu gostei muito da conclusão a que o pastor Ernesto Ferreira, portanto o autor deste manual que nós estamos a seguir, portanto este livro, ele diz assim, a filosofia medieval de matriz aristotélica, porque é que ele diz matriz aristotélica? Porque Aristóteles. Foi formatada pelo filósofo grego Aristóteles, com os seus conceitos de matéria e forma, substância e acidentes, exerceu profunda influência na teologia sacramental, em que simples afirmações de Jesus, em que o verbo ser assume um evidente caráter simbólico tanto na Santa Ceia como noutras ocasiões, é interpretado como revestindo-se de um sentido absolutamente literal. Portanto, faz-se de algo simbólico algo literal, algo que, portanto, que supostamente mudou de natureza. Portanto, é este o ponto em questão que nós estamos aqui, portanto, a tentar... Já agora, eu gostava, irmão, não esqueça do que vai dizer. Eu gostaria apenas de salientar agora aqui, para aqueles que nos estão a ouvir e que querem realmente aprender aquilo que está escrito, eu gostaria de chamar a atenção para o texto bíblico da Epístola aos Hebreus, do capítulo 7, no versículo 26 e 27. Muito bem. Este era o ensino apostólico, este era o ensino dos apóstolos enquanto eles estavam vivos. Então, enquanto eles estavam vivos, aqui nesta Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 27, diz assim, porquanto nos convinha tal sumo sacerdote, que é Cristo, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não precisasse, como os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, da era judaica, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque, e agora aqui é que está a frase, portanto, esclarece, porque isto o quê? O sacrifício de Jesus sobre a cruz, isto fez ele uma vez. Uma vez. E na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de cariz católico, e tem o imprimatur do Vaticano. É uma versão católica. Portanto, a Bíblia, mas supostamente foi feita juntamente com vários teólogos, outras igrejas, etc, outras denominações, mas tem o imprimatur da igreja. A Bíblia de Jerusalém diz uma vez por todas. Então, aqui no verso 27, diz que Jesus fez um sacrifício uma vez por todas. Hebreus, capítulo 7, versículo 26 e 27. E num outro texto da Bíblia, então, se é um sacrifício uma vez por todas, não é um sacrifício cada vez que se faz uma missa. Ora bem, nem mais. E, não é? E fazem-se missas em simultâneo em várias partes do mundo. Ora bem. Isto está a sofrer, Cristo está a sofrer em simultâneo em 7 mil, 10 mil, 30 mil lugares diferentes espalhados pelo mundo. Cristo está a sofrer ali em simultâneo como se estivesse na cruz. Não é? É uma aberração total. Um outro texto, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 18, isto é o ensino apostólico. Esta é que é a verdadeira tradição. O ensino apostólico. Diz assim, Cristo padeceu uma vez pelos pecados.
não é? Ou seja, significa que Cristo padeceu uma vez por todas, porque a palavra Isso. no grego é apax. Então é uma vez por todas. Cristo padeceu uma vez por todas pelos pecados. Não está a padecer cada vez que a hóstia supostamente é transformada na carne de Cristo. Não há um sacrifício ali. Não está a acontecer um sacrifício ali. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Outro Sim. texto. Hebreus, no capítulo 10, versículo 12, 14 e 18. O que é que a Bíblia nos diz? Este, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício, estou no versículo 12, Hebreus 10, pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, porque com uma só oblação, ou sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. O 18. Aqui a minha versão diz, pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. O corpo uma vez. E no versículo 12 diz, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, para sempre, ou seja, não precisa ser repetido. Já agora, irmão, então poderia ler, por favor, então, aí na tradução completa. E depois há o versículo 18 12, também, sim. 18. Portanto, eu vou ler. Portanto, há aqui três versículos essenciais neste capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Portanto, versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. O que é a oblação? É a entrega, perfeito, não é? Portanto, feita uma vez. Versículo 12, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Para sempre, ou seja, se é para sempre, volto a dizer, não precisa ser repetido. E finalmente no versículo 18, ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado, ou seja, não há necessidade de voltar a fazer aquilo que Cristo já fez uma vez por todas e para sempre. Pronto, está. Muito bem. O ensino bíblico é tão claro, tão lógico, tão coerente, tão libertador, tão... isto é ar fresco. Esse versículo é o 14, não é, irmão? Não, portanto, eu li os versículos 10, 12 e 18. E o 18, ora, onde há remissão dos pecados, já não há necessidade de oferecer. E o 14 também diz, porque com uma só oblação aperfeiçoa para sempre os que são santificados. Para sempre. Pronto, exatamente. Então temos aqui em 4 versículos a ideia repetida pelo apóstolo Paulo, dizendo que houve só uma oblação do corpo de Cristo, não é em todas as missas que isso acontece. Exatamente. Houve um único sacrifício, não é em cada missa que se faz. Uma só oblação, não é em cada missa que se faz, e não há mais oblação pelo pecado, diz ele, ou seja, não há sacrifício pelo pecado, não há mais, foi só aquele na cruz, não é em cada missa que se faz. Portanto, este é o ensino apostólico. Se nós lermos com atenção em casa, leiam com atenção e vejam Hebreus capítulo 10, versículo 10, 12, 14 e 18. E... aqui noutra versão bíblica, em vez de oblação, diz oferta. Portanto, é isso, a oblação é oferta, é sacrifício. É um sacrifício, é uma oblação, é uma oferta. Exatamente. E aqui diz, feita uma vez por todas. Uma vez, exatamente. Uma vez por todas, quer dizer que não há possibilidade de repetir, não há... Isso mesmo. Isso o irmão está a ler aonde? Está a ler aonde? Portanto, em Hebreus 10, 10, mas na versão Almeida Revista Atualizada. Muito bem. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Não milhões de vezes cada vez que se faz uma missa. Senão quer dizer que o sacrifício de Cristo foi incompleto, precisa ser repetido, não é? Para ser atualizado, para ser aprimorado, enfim. Então não há nenhum texto no Novo Testamento escrito pelos apóstolos que diga cada vez que participarem da ceia do Senhor e comerem o pão e beberem o vinho, Cristo está-se a sacrificar novamente naquele momento em que o pão é abençoado e se come do pão. Não há nenhum texto no Novo Testamento que diga isso. Portanto, eu penso que este assunto ficou claramente... Ficou claro, exatamente. E agradeço muito, irmão, a sua preciosa colaboração. Muito bem, amigos, ficamos por aqui hoje. Cá marcamos encontro para a próxima semana para falarmos de um outro sacramento que não falámos então ainda até aqui, que é o sacramento da penitência. Este é um assunto que nos vai falar, portanto nós iremos entrar um pouco em detalhe, não é? Porque muitas pessoas têm, digamos, sido enganadas também pelo valor que supostamente este sacramento tem. Iremos ver o que é a verdadeira penitência e o que é uma falsa penitência. Muito bem, marcamos encontro para a próxima semana. Até lá, que Deus o continue a abençoar grandemente e até à próxima, se Deus quiser. Até ao nosso próximo estudo. Deus vos abençoe. Obrigado.